A Intel é uma empresa americana fundada em 1968 e é atualmente a segunda maior fabricante de semicondutores no mundo. No entanto, apesar de todo o hype à volta das empresas tecnológicas, a Intel caiu mais de 50% desde o ano passado. Será isto devido à concorrência da AMD? Será que a Intel tem os dias contados? Ou conseguirá recuperar o domínio num espaço cada vez mais desafiante? Será que estamos perante uma boa oportunidade de investimento? Bom, vamos descobrir. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. E hoje vou falar-vos de uma empresa que provavelmente é a que mais polariza opiniões, a Intel. O ano 2022 foi um dos piores anos que eu já vi numa empresa, a receita caiu 20%, cortaram o dividendo em 80%, os fluxos de caixa livres negativos e a AMD é a nova Nvidia, portanto a Intel morreu. Análise terminada. Calma que isto não é bem assim. Vamos lá perceber como é que é o modelo de negócio, os motivos de um ano horribilis e potencialmente se o futuro é ou não amigo da Intel. Ora, a empresa produz e vende os seus processadores para fabricantes como a Lenovo, a HP ou a Dell, entre muitos outros, para depois serem usados em portáteis ou desktops ou para provedores de serviços na nuvem com aplicações em servidores, ou inclusivamente para empresas de condução autónoma para o uso de processadores nos veículos em causa. O importante aqui é perceber que a Intel não só tem uma vasta gama de processadores disponíveis para variadíssimas aplicações, como tem algo que poucas empresas na área conseguem: uma integração vertical. Desenha, produz e comercializa os próprios processadores. Mais lá para a frente já vamos ver o porquê disto ser um ponto positivo. No que respeita ao modelo de negócio, a Intel divide-se então em 5 segmentos: o Client Computing, onde estão os processadores usados para os computadores pessoais, o Data Center e Inteligência Artificial, com processadores e componentes usados especificamente para servidores, plataformas de armazenamento e processamento de dados e redes, o Network and Edge, responsável por processadores para aplicações na nuvem e mercado de telecomunicações, o Mobileye, onde estão as soluções para condução autónoma, que foi até recentemente tornada pública como empresa independente, e por fim o sistema da fundição, onde a Intel disponibiliza as suas fábricas para produzir processadores para outras empresas que, por exemplo, apenas desenham o processador, mas não têm uma fábrica. O sistema de computação acelerada que vemos ali diz respeito aos processadores para aguentar a alta performance gráfica e cargas de trabalho requisitadas pela inteligência artificial, foi recentemente acomodado nos dois primeiros. Olhando para a preponderância de cada um destes segmentos, é claramente visível uma dependência de quase 50% da receita nos computadores pessoais. O segmento do Data Center e Inteligência Artificial ficou em 2022 com praticamente 1/3 da receita, mas reparem como os dois maiores responsáveis da receita na Intel apresentaram quedas significativas nesse ano. E se não ficaram chocados com a queda na receita, a queda no lucro operativo seguramente fará o serviço. O segmento de PCs viu o lucro operativo cair para menos de metade e o segmento Data Center para 1/4 daquilo que era em 2022. E é natural que, olhando para a primeira metade deste ano, as coisas não tenham mudado muito de figura. O segmento dos computadores pessoais continua em queda livre, bem como o segmento dos data centers, que aliás até deu prejuízo em 2023. Mas o que é que se passa aqui? Porque é que empresas como a Nvidia conseguem resultados operativos impressionantes e empresas como a Intel, a Qualcomm ou a Samsung estão a mostrar quedas tão acentuadas nesta fase? A resposta principal está no tipo de processador. Um processador gráfico ou GPU é mais indicado para operações paralelas de alto rendimento, como as que o uso da inteligência artificial necessita. E com a corrida neste momento orientada a essa área em específico, a Nvidia está um passo à frente de todos os outros. Mas o problema da Intel começa lá mais para trás. Começa em 2020, quando adiou a produção de processadores de 7 nanómetros para este ano de 2023. Ora, a Nvidia só desenha os seus chips e atualmente usa 7 nanómetros. Quem é que fabrica todos os chips da Nvidia atualmente? A TSMC, em
Taiwan. Tivesse a Intel lançado esta tecnologia nessa altura, estaria agora a beneficiar desse crescimento. Para ajudar à festa, a Apple decidiu em 2021 criar o seu próprio processador e não usar mais o da Intel. Quem é que fabrica os processadores M1? Novamente, a TSMC e a Samsung. A par disso, a AMD vinha a ganhar cota de mercado no segmento dos computadores pessoais, tendo mesmo a dominar 22% do mercado das CPUs, algo que neste último trimestre já normalizou nos 17%. Portanto, no espaço de 12 meses, a Intel levou um banho de água gelada que até fez encolher os lucros operativos. Agora a pergunta é, tem a Intel condições para recuperar? É que dá a sensação de que foi apanhada de surpresa e acordar agora pode ser tarde demais. Olhando para os últimos 6 meses da operação, vemos uma diminuição na margem bruta de 44% para 35%, vemos prejuízo operacional de quase 2,5 mil milhões de dólares e perdas líquidas superiores a 1.000 milhões de dólares, pelo que o resto do ano, na melhor das hipóteses, vai servir para ficar ela por ela. Mas temos de ter em conta vários fatores, que isto de investir não é só olhar para o ano corrente. Reparem naquilo que empresas como a Nvidia, Qualcomm e a AMD têm gasto em investigação e desenvolvimento como parte da sua receita. Sim, isto de trabalhar na vanguarda da tecnologia exige uma despesa considerável para acompanhar os avanços da concorrência. E reparem como a Intel, nestes últimos 2 anos, saltou dos 20% para os 30%, muito à frente das outras empresas. Ou seja, está a gastar praticamente 1/3 da receita a apostar no futuro. E agora vocês dizem, não é que a Intel tenha aumentado muito o investimento na investigação, a percentagem subiu porque a receita caiu imenso e isto só prova que a Intel está a tirar dinheiro para um problema, à espera que este se resolva. Ok, é um ponto de vista válido, mas sabem qual é a diferença entre o investimento que a Intel e a Nvidia fazem, por exemplo? É mais do dobro. Estamos a falar de 16 mil milhões de dólares que não vão trazer resultados imediatos, mas seguramente que em 3, 5 ou 10 anos podem colocar a empresa numa posição novamente de liderança incontestada. É que atirar 16 mil milhões de dólares para um problema tem obrigatoriamente de produzir algum resultado. E reparem como a concorrência tem acompanhado ao subir também os gastos nesta área. Outro ponto que é preciso ter em conta é a posição estratégica. A Intel está neste momento a construir fábricas de produção de processadores na Alemanha, Estados Unidos, Israel e Polónia, muitas com subsídios governamentais, é verdade, mas que fazem parte de um processo de desglobalização na produção dos microprocessadores. Hoje em dia, a TSMC em Taiwan produz 55% de todos os processadores a nível mundial e com a instabilidade geopolítica na região, as empresas tecnológicas com essa dependência estão a suar um bocadinho. Diversificar a cadeia de fornecimento é imperial e a Intel vai obviamente ver-se beneficiada com isso, sobretudo a partir de 2025. Até mesmo acompanhando o crescimento da Nvidia ao fabricar os processadores da mesma, como o próprio CEO disse numa entrevista recente. Marketplace, but we have to prove it because we have a clear market leader who's executing very well. And I also see that as a potential foundry opportunity that we're actually going to become, a foundry supplier for some of those AI chips as well. So we see the potential to be a provider of those chips, those AI accelerators, but also a foundry for those chips at both the wafer and the packaging level. Ok, temos aqui boas perspectivas futuras, mas será que a posição financeira da empresa aguenta até 2025? Olhando para o balanço, em julho, tinha mais de 23 mil milhões de dólares em liquidez, ativos superiores aos passivos e uma dívida de quase 50 mil milhões de dólares. Essa dívida face a um EBITDA, digamos, normalizada de 30 mil milhões de dólares, representa uma alavancagem normal, de 1,2 vezes, mas com o EBITDA dos últimos anos, de 12 ou 13 mil milhões, já salta para as 3 vezes, o que obviamente está no limiar do aceitável. A dívida está distribuída de forma responsável pelos próximos anos, com pagamentos entre os 2 a 3 mil milhões por ano, e a Intel tem ainda várias linhas de crédito para mais de 10 mil milhões de dólares que pode usar eventualmente numa situação de necessidade. Olhando para os fluxos de caixa dos últimos 6 meses, podemos ver que o dinheiro que entrou é 6 vezes menos do que o mesmo período no ano passado e isto obviamente é um problema para manter o dividendo, já para não falar do CAPEX, que é 13 vezes superior. Portanto, a Intel teve de se endividar em 10 mil milhões de dólares para poder suportar estes gastos. Em resumo, neste momento a Intel está a recorrer à dívida para endireitar o barco, começou a meter água em 2022, cortando o dividendo e investindo fortemente na capacidade de inovação. No caso deste ano não conseguir voltar a terreno positivo nos fluxos de caixa livres, um novo corte no dividendo é bastante provável. E antes de passarmos ao registro histórico, eu quero chamar a vossa atenção para um detalhe que pode passar despercebido à maioria. Reparem como a depreciação
depreciação e amortização caiu significativamente, quase 2 mil milhões de dólares, e isso contribui muito para os resultados desastrosos que vimos nos fluxos de caixa. É que a Intel decidiu aumentar o tempo útil de vida de alguns ativos de 5 para 8 anos e isto parece-me uma clara jogada de cintura para fazer subir as margens da empresa no curto prazo e assim pintar no papel um cenário mais animador. Mas vamos olhar para a última década para retirar algumas conclusões e depois então projetar o futuro com tudo o que vimos até aqui. Usando as estimativas dos analistas para o que falta deste ano, a Intel apresenta uma estagnação na última década. É visível que até 2021 a tendência da receita é positiva, embora a margem bruta já viesse em queda desde 2018. O EBITDA mostra mais do mesmo, a tal decadência nestes últimos 2 anos. O lucro líquido mostra, mais uma vez, o mesmo comportamento, com 4 anos muito bons, de 2018 a 2021, mas sem grande sequência em 2022 e 2023. Olhando para o dividendo, fica clara a razão pela qual o cortaram em 2022 e 2023 vai novamente ser um ano com payout superior a 100% dos fluxos de caixa. A nível de ações, a empresa até comprava regularmente as próprias ações, mas face à situação atual deixou de o fazer e vemos assim um ligeiro aumento no número de ações que, em relação à última década, tem vindo a reduzir-se a 2% ao ano. Vemos ainda que a Intel conseguiu fluxos de caixa livres a rondar normalmente os 13 mil milhões de dólares, que em condições normais seriam mais do que suficientes para pagar o dividendo de 5 mil milhões e as parcelas de dívida que vimos de 2,5 mil milhões de dólares e ainda sobraria dinheiro. Outra curiosidade é que o valor tangível dos seus ativos ronda aos 17 dólares por ação e tem vindo a crescer ao longo do tempo, o que é sempre positivo. Por fim, a performance mostra um ROIC a rondar os 15 a 16% e os últimos 2 anos absolutamente desastrosos. Bom, vamos lá então estimar o futuro e perceber como é que seria vantajoso investir nesta empresa. E começamos pelo EBITDA. Eu uso a estimativa dos analistas para os próximos 2 anos e depois um crescimento anual de 5%, o que nos deixaria em 2033 com o mesmo EBITDA de 2021. Ou seja, eu estou praticamente a assumir que a Intel vai demorar uma década a recuperar o EBITDA e vocês podem ver no gráfico essa projeção. Isto deixar-nos-ia um preço de 61 dólares em 2033, representando assim 5% de valorização anual. Pessoalmente eu considero que estou a ser muito conservador e é provável que a Intel até recupere o EBITDA muito mais rapidamente e que exista alguma expansão do múltiplo, o que eu nem sequer estou a ter em conta. Mas vamos ainda usar o método dos fluxos de caixa descontados para ter mais uma referência na avaliação. E é aqui onde entra alguma sensibilidade que obviamente é subjetiva. Eu não posso usar a média histórica devido aos 2 últimos anos e ao investimento que neste momento está a concentrar-se para trazer resultados depois de 2025. Portanto, eu estou a assumir que em 2023 o valor dos fluxos de caixa dos acionistas será perto dos 200 milhões de dólares, algo muito residual e que pode voltar a valores de 2021 de 3 dólares por ação em 2029 e que a partir daí vai crescer a 5% ao ano. E este cenário obviamente daria um valor atual de 38 dólares por ação. Mas será que é um cenário possível? Repara que se a margem dos free cash flow to equity se mantiver nos 20%, a Intel só precisa de conseguir em 2033 uma receita de 78 mil milhões de dólares, que foi precisamente a receita de 2021. Numa indústria que se espera cresça a 7% ao ano na próxima década, quando os Estados Unidos e a Europa procuram limitar a dependência de Taiwan e com a Intel a despejar dinheiro em inovação, quanto tempo é que achas que a Intel vai demorar a recuperar a sua receita? Se achas que o vai conseguir em menos de 10 anos, então a Intel é uma boa oportunidade. Se és da opinião que a Intel nunca mais volta a ser um líder na indústria, então nem sequer vale a pena investir. Pessoalmente tenho uma posição de quase 2% do meu portfólio com um custo base de 44 dólares, com a qual eu estou satisfeito e só pondero reforçar caso volte à zona dos 25 dólares, otimizando assim o meu DCA. Tecnicamente, a ação não está numa boa posição para entrar, pelo que seria melhor esperar por sinais das bandas de Bollinger ou do MACD para perceber um retrocesso aos níveis de 34, 28 ou potencialmente 19 dólares. Mas deixa-me saber a tua opinião sobre a Intel na caixa de comentários e aproveita também para deixar por lá um like. Esta semana vimos os principais índices mundiais a fechar praticamente todos com perdas, a exceção foi mesmo o índice do Reino Unido com uma ligeiríssima subida face à semana anterior. Vimos também o governo começar a
discussões sobre as medidas do orçamento para o próximo ano, comentando que estão à espera da decisão do BCE para aprofundarem a questão. Partilharam ainda 3 medidas de apoio aos jovens, ou se quisermos, medidas de retenção de talento. Passes gratuitos até aos 23 anos, devolução das propinas e isenção de IRS são medidas positivas para quem está a entrar no mercado de trabalho ou muito próximo de o fazer, mas representam menos receita e até agora ainda não ouvimos falar nem de cortes na despesa, nem de incentivos para o tecido empresarial que permitam colocar o país a crescer. Bem, isto não é inteiramente verdade. Ouvimos sim que, a transitarem as medidas deste ano, a despesa vai aumentar em 6 mil milhões de euros. Por isso, com o que sabemos neste momento, despesa a aumentar e receita a diminuir, o caminho é o mesmo de sempre. Aguardemos pacientemente por mais novidades. O que não é novidade é a desaceleração económica global que depois se reflete na nossa balança comercial. As exportações estão em queda livre há 4 meses consecutivos e isto não é um registro apenas de Portugal. Aqui ao lado, por exemplo, o cenário é idêntico. E este desacelerar generalizado deveria, em teoria, fazer baixar o preço do petróleo, certo? Certo, se os produtores do ouro negro ficassem quietos. É que, para manter o preço onde está, nos $85 por barril, vão fazendo cortes na produção, reduzindo assim a oferta para acompanhar a diminuição da procura. Começam a perceber o porquê do preço da gasolina e do gasóleo estar novamente aos mesmos valores do ano passado? Bom, o portfólio fechou a semana nos 30% de valorização e eu recebi nestes primeiros dias de setembro $30 em dividendos. Também nesta semana fiz algo que eu não costumo fazer com muita frequência, fechei a minha posição numa empresa, a Hasbro. Os fundamentais da empresa deterioraram-se a um ponto de eu não acreditar mais numa recuperação, porque também não vejo grandes oportunidades de crescimento no futuro. A Hasbro foi precisamente a análise mais recente que eu partilhei com os patronos, entre 34 outras que já se encontram na plataforma. Fechar esta operação rendeu 22%, pouco mais de $38, se não tiver em conta os dividendos recebidos. A ter em conta esses mesmos dividendos, que foram $19, estamos a falar de um retorno de 33%. Mas o que importa aqui é que eu vou aproveitar o capital para alocar noutras oportunidades mais interessantes. E é tudo por hoje. Se gostaste do episódio, deixa o teu like, subscreve o canal, partilha a tua opinião sobre a Intel na caixa de comentários e segue-me ainda no Instagram, onde eu subo conteúdo durante a semana. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Mais nenhum partido aqui representado na Assembleia da República. Os restantes partidos da oposição que estão aqui na Assembleia da República estão a governar. E nem por isso nenhum dos outros partidos que aqui está se furtou a defender e a assumir uma posição. Essa é uma boa desculpa, mas não é suficiente. Um partido que quer governar um país tem obviamente também na oposição dizer o que faria se estivesse no governo. É o que fez o Chega, é o que fez a IEL, é o que fez o Bloco, o PCP, o LIVRE e o PAN. O PSD, zero. Bola! Porquê, Sr. Deputado? Devolvo-lhe essa questão. Porque a coragem de governar é a coragem de tomar decisões difíceis.